Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conversar aí tudo o que você precisa saber sobre a nossa renda fixa, certo? Uma das principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro. Então hoje vai ser uma espécie aí de guia básico, simplificado e bem objetivo com tudo que você precisa saber sobre a nossa renda fixa. Então aí nós vamos falar sobre a parte de definição, algumas características importantes que você precisa ter em mente sobre a nossa renda fixa. Vamos conversar, claro, sobre os principais investimentos que você encontra dentro dessa categoria e algumas outras informações que você precisa saber e ter em mente antes de você investir nessa categoria, certo? Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, a já deixar um like nesse vídeo aqui e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E fique comigo até o final, que tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bom e muito interessante e muito importante para você. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, então como a gente comentou lá no início do nosso vídeo, a renda fixa ela é uma das principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro, certo? Então só para contextualizar, nós temos aí a renda fixa, que é o assunto principal, que é o tema principal do nosso vídeo de hoje, e temos aí a renda variável, que nós vamos abordar nos próximos vídeos, nos próximos encontros aqui no manual. Bom, então começando aqui com a parte de definição, começando agora com algumas características sobre a nossa renda fixa. A primeira característica e o primeiro ponto bem importante que você precisa saber sobre essa categoria de investimento é que a renda fixa é uma categoria bem segura para você investir, ou seja, quando você aplica o seu dinheiro em alguma opção, em algum ativo da nossa renda fixa, dificilmente você vai perder o seu dinheiro, dificilmente você vai ter algum prejuízo nesse investimento. Então aí essa segurança, meio que essa garantia de você dificilmente ter algum prejuízo com investimento em algum ativo da nossa renda fixa é um primeiro ponto, uma primeira característica bem importante sobre essa categoria de investimento. E o segundo ponto, uma segunda característica da nossa renda fixa é que como ela tem esse nome, renda fixa, ela é uma categoria de investimentos que ela tem uma certa previsibilidade de ganhos. Ou seja, quando você aplica o seu dinheiro em algum ativo, em alguma aplicação, em algum investimento da nossa renda fixa, você consegue ter ali uma certa previsão do quanto que você vai ter de rendimento com o passar do tempo. Então, com o passar de um ano, com o passar de 2, 3 anos, você consegue ter uma certa previsibilidade de ganhos nos investimentos quando você aplica o seu dinheiro em ativos da nossa renda fixa. E um terceiro ponto, uma terceira característica, e essa aí que eu considero uma das principais características para você de fato entender tudo que você precisa sobre todos os investimentos da nossa renda fixa e como que a renda fixa funciona. Esse terceiro ponto é que ela funciona como uma espécie de empréstimo do seu dinheiro para alguma instituição, seja ela pública ou privada. Bom, então como que funciona na prática essa parte aí de você emprestar o seu dinheiro para alguém, emprestar o seu dinheiro para alguma instituição na nossa renda fixa? Como a gente vai ver daqui a pouco nós vamos abordar aí os principais investimentos, os principais ativos que você encontra dentro dessa categoria de investimento. Todos eles têm uma característica em comum, que é que todos são emitidos, ou seja, são criados por alguma instituição financeira, seja ela pública ou privada. E aí quando você investe o seu dinheiro, quando você aplica o seu dinheiro em algum desses ativos, em algum desses investimentos, você está emprestando o seu dinheiro para essa instituição emissora e no futuro essa instituição emissora devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então, por esse mecanismo, por esse funcionamento, nós dizemos aí que investir em renda fixa nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para alguém e no futuro você recebe esse seu dinheiro acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então esses aí são os três principais pontos que você precisa ter em mente, que você precisa saber para você de fato entender e saber como que funciona a nossa renda fixa na prática, certo? O primeiro ponto é que ela é uma categoria bem segura para você investir e até por conta disso ela é meio que a porta de entrada para você começar de fato os seus investimentos no nosso mercado financeiro, por ela ter essa segurança, certo? Em todos os seus investimentos. Uma segunda característica, um segundo ponto, é que você tem uma certa previsibilidade de ganhos quando você investe o seu dinheiro, quando você aplica o seu dinheiro em algum ativo de renda fixa, certo? Então aí, quando você aplica o seu dinheiro, por exemplo, em um tesouro direto, em um CDB, que são alguns dos principais ativos dessa categoria, o seu dinheiro vai rendendo um pouquinho todos os dias e você consegue ter uma certa noção, uma certa previsão da sua rentabilidade. E a terceira e uma das principais características para você de fato entender tudo que você precisa saber sobre a nossa renda fixa é que ela funciona aí como uma espécie de empréstimo do seu dinheiro para alguém e no futuro esse alguém, no caso essa instituição financeira, devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então esses aí são os três principais pontos, as três principais características que você precisa ter em mente, você precisa internalizar, certo? De maneira bem simples e bem objetiva para você entender tudo que você precisa saber sobre a nossa renda fixa
e o seu funcionamento. Então, antes da gente partir aqui para os principais investimentos, os principais ativos que você encontra dentro da renda fixa, eu já vou te pedir novamente para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, a já deixar um like nesse vídeo aqui e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo, quando chegar vídeo novo aqui no manual, certo? Então, dito tudo isso, vamos lá conhecer os principais ativos, os principais investimentos que você encontra dentro da renda fixa. Bom, o primeiro investimento, e aí na minha opinião o mais conhecido, o mais utilizado e o mais seguro da nossa renda fixa é exatamente o Tesouro Direto, certo? O Tesouro Direto ele é basicamente um programa de investimentos criado pelo nosso governo federal. Então, seguindo aquela nossa característica lá sobre a nossa renda fixa, quando você investe em algum título do Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o nosso governo e no futuro o nosso governo devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então, por essas características, por ser um investimento aí criado e emitido pelo nosso governo federal, o Tesouro Direto ele é tido aí como o investimento mais seguro do nosso mercado financeiro. Afinal, para você perder dinheiro, para você ter um prejuízo de fato em algum ativo do Tesouro Direto, você teria que ter uma situação em que o país viesse a quebrar, que o governo viesse a quebrar, viesse a falir de fato, certo? Então, por essas características, por toda essa ocasião, por todo esse cenário, o Tesouro Direto ele é o investimento mais seguro para você investir o seu dinheiro. Bom, e aí dentro do Tesouro nós temos alguns títulos para você escolher, para você investir, certo? Nós temos aí o Tesouro Direto Selic, o investimento mais conhecido e mais seguro do Tesouro Direto. Temos aí o Tesouro Direto IPCA, que rende de acordo com a nossa inflação, de acordo com o nosso IPCA, certo? Temos aí o Tesouro Direto Pré-fixado, que é um investimento aí que tem uma taxa fixa de rendimento até o final. E temos aí o Tesouro Renda Mais, que é um título mais atual, criado pelo nosso governo. E aí, para você ter acesso aos títulos do Tesouro, seja o Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, para você ter acesso a esses investimentos, basta você ter acesso a uma boa corretora de investimentos. Então, corretoras aí como Clear, como a Rico, como a XP, a Nuinvest, a plataforma de investimentos do Banco Inter, todas essas corretoras e outras opções, claro, do nosso mercado financeiro, elas te oferecem esses títulos do Tesouro para você escolher, para você investir e aplicar o seu dinheiro. Então esse aí é o primeiro investimento, o primeiro título bem conhecido da nossa renda fixa, o Tesouro Direto. Tesouro Direto, como a gente comentou, um título emitido pelo nosso governo. Então, por essas características, é o investimento mais seguro para você investir e que dificilmente você vai ter algum prejuízo nesse investimento de renda fixa. E o segundo investimento aí bem conhecido dessa nossa categoria de investimentos é exatamente o CDB. E o CDB, para você que não conhece, significa Certificado de Depósito Bancário. E aí, por ter esse nome, você já deve imaginar que ele é um título, que ele é um investimento criado e emitido por grandes bancos. Então, aí, seguindo aquela nossa linha de raciocínio, seguindo aquele exemplo, aquela característica da nossa renda fixa, quando você investe o seu dinheiro, quando você aplica o seu dinheiro em algum CDB, você está emprestando o seu dinheiro para um grande banco e no futuro esse banco devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então, também, por essa característica, por ser um investimento aí criado e emitido por um bom banco, por um grande banco, os CDBs também são investimentos aí bem acessíveis e bem seguros para você aplicar o seu dinheiro. E aí, assim como o Tesouro Direto, para você ter acesso a bons CDBs, a variados CDBs, basta você criar conta em uma boa corretora de investimentos e aí nós temos milhares de opções de CDBs para você escolher, para você investir o seu dinheiro, certo? Com diferentes taxas de rentabilidade e com diferentes formas de liquidez para você escolher e para você aplicar o seu dinheiro. Então, aí, como segunda opção de um bom investimento, de investimento bem conhecido e bem seguro na nossa renda fixa, nós temos aí o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. E um terceiro investimento aí bem conhecido da nossa renda fixa são, no caso, aí, as LCIs, as letras de crédito do setor imobiliário, e as LCAs, as letras de crédito do setor do agronegócio. E as LCIs e LCAs são investimentos bem similares mesmo aos CDBs, certo? Porque também são investimentos criados e emitidos por grandes bancos e outras instituições financeiras, como seguradoras, por exemplo, certo? E, na prática, quando você investe o seu dinheiro em uma LCI ou LCA, você está emprestando esse seu dinheiro para a instituição emissora, no caso um banco ou uma outra instituição financeira, e no futuro essa instituição devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então, investir em LCIs e LCAs também é uma forma bem segura e bem protegida, digamos assim, para você fazer o seu dinheiro render com um bom investimento da nossa renda fixa. E, assim como o Tesouro Direto e assim como os CDBs, para você ter acesso a boas LCIs e LCAs, basta você ter acesso a uma boa corretora de investimentos, que você vai ter acesso a uma gama de investimentos, a uma gama de opções de LCIs e LCAs com diferentes rentabilidades e com diferentes formas de liquidez para você escolher e investir o seu dinheiro. E uma característica particular e peculiar em relação às LCIs e LCAs é que elas são investimentos isentos de imposto de renda para você investir, para você aplicar o seu dinheiro. Então, quando você investe em uma LCI ou LCA,
todo o rendimento que você tem é um rendimento líquido, ou seja, você não paga nenhum imposto ao investir em algum desses ativos. E como um quarto investimento, nós temos aí as CRIs, os certificados de recebíveis do setor imobiliário, e as CRAs, os certificados de recebíveis do setor do agronegócio. Como você já notou pelo nome, as CRIs e CRAs são investimentos praticamente iguais, bem similares às LCIs e LCAs, certo? Elas só vão se diferenciar ali na parte de rentabilidade, na parte de liquidez, mas na prática, CRIs e CRAs são investimentos também bem seguros para você investir e para você aplicar o seu dinheiro. Então aí nós temos uma gama de boas opções de CRIs e CRAs, e para você acessar essas opções, basta você de novo ter acesso a uma boa corretora de investimentos e escolher aquela que melhor se adequa a você e aos seus objetivos e investir o seu dinheiro. E claro, assim como as LCIs e LCAs, as CRIs e CRAs também são investimentos de renda fixa que são isentos de imposto de renda para você investir, para você aplicar o seu dinheiro. E a última opção de investimento bem conhecido dessa categoria de investimentos, nós temos aí as debêntures. E as debêntures, para você que não conhece, são investimentos de renda fixa que são emitidos por empresas privadas. Então, quando você investe em uma debênture, você está emprestando o seu dinheiro para alguma empresa e no futuro essa empresa devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então, nós temos uma gama de boas opções de debêntures para você investir, certo, no nosso mercado financeiro, com diferentes formas de rentabilidade, com diferentes formas de liquidez, e aí basta você escolher aquela que melhor se adequa a você e investir o seu dinheiro. Então esses aí são os principais ativos, os principais investimentos que você encontra dentro da nossa renda fixa, certo? Só recapitulando aqui, nós temos o Tesouro Direto, o investimento mais seguro do nosso mercado financeiro, emitido pelo nosso governo. Nós temos aí os CDBs, que são basicamente o segundo investimento mais conhecido e mais utilizado da nossa renda fixa, investimentos bem seguros que são emitidos por grandes bancos. Temos também aí as LCIs e LCAs, investimentos também bem seguros, e no caso das LCIs e LCAs, investimentos isentos de imposto de renda para você investir. Temos também as CRIs e CRAs, investimentos também bem seguros e isentos de imposto de renda para você investir. E por último, nós temos aí as debêntures, investimentos emitidos por grandes empresas privadas para você investir o seu dinheiro. Bom, então esses aí são os principais investimentos da nossa renda fixa que você encontra no nosso mercado financeiro, certo? E como você notou, são investimentos bem similares na sua acepção, na sua definição, digamos assim, certo? Todos esses investimentos têm algum órgão emissor, seja ele público ou privado. Todos esses investimentos são bem seguros para você investir. Todos esses investimentos, eles vão fazer o seu dinheiro render um pouquinho todos os dias, certo? Então, quando você investe em algum investimento de renda fixa, seja um tesouro, um CDB, o seu dinheiro vai render um pouquinho todos os dias de maneira segura, de maneira bem rentável. E aí, cada investimento ele tem a sua liquidez própria, certo? Então, é bem importante você notar, antes de você escolher e investir em alguma aplicação de renda fixa, você primeiro se atenta ali para a forma de rentabilidade, certo? Desse investimento e para a forma de liquidez dessa aplicação. Então, todos esses ativos, eles são bem seguros para você investir, eles têm um órgão emissor, eles vão fazer o seu dinheiro render todos os dias um pouquinho, certo? Todos eles têm essa mesma característica, e o que vai diferenciar esses investimentos são a sua forma de rentabilidade e a sua forma de liquidez. Bom, então esse foi o nosso vídeo, esse nosso guia básico sobre a nossa renda fixa, certo? Com tudo aí que você precisa saber sobre essa boa categoria de investimentos do nosso mercado financeiro. Como a gente comentou lá no início do nosso vídeo, a renda fixa, por ter essa segurança, por ter essa simplicidade, digamos assim, como você viu aí na parte de funcionamento, a parte de mecanismo dos seus investimentos, todos eles têm basicamente a mesma forma de funcionamento, certo? Então, por essa simplicidade, por essa segurança, por essa forma objetiva de ser entendida, a renda fixa é basicamente a porta de entrada nos investimentos, certo? Para você que está começando, está querendo começar a investir melhor o seu dinheiro, de maneira segura, de maneira rentável e de maneira bem simples. Então, como a gente comentou lá quando a gente estava falando sobre os investimentos da nossa renda fixa, para você escolher, para você ter acesso a essas opções de investimentos, basta você ter acesso a uma boa corretora de investimentos, opções ali como a gente comentou, Clear, Nuinvest, XP, Banco Inter, Rico. Quando você tem acesso a essas corretoras, você vai ter acesso a uma gama de investimentos de renda fixa, então a uma gama de CDBs, uma gama de LCIs, LCAs, de debêntures, vai ter acesso também ao Tesouro Direto. Então, para você acessar esses investimentos de renda fixa, basta você ter acesso a uma boa corretora de investimentos. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, esse foi o nosso guia sobre a nossa renda fixa, certo? Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós conversamos até aqui nesse nosso encontro de hoje, tá bom? Então, no mais, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, a já deixar um like nesse vídeo aqui e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. Então é isso, esse foi o nosso vídeo, esse foi o nosso encontro de hoje aqui no manual, certo? E no mais, eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!